Olá, quem já andou pelo Maranhão, com certeza já notou, né? O nome de Ribamar aparece muito em pessoas, em lugares. É verdade. E isso, claro, não é à toa. Sinaliza que tem uma história interessante por trás. E é justamente nisso que a gente vai mergulhar hoje. São José de Ribamar, um município. Isso aí. Só para localizar o pessoal, fica ali na ilha de Upauaçu, bem coladinho em São Luís. E olha, já é o terceiro município mais populoso do estado, viu? Deu 244.579 habitantes no último censo de 2022. É gente pra caramba. Muita gente. E além de ser parte da região metropolitana da capital, Ribamar é um ponto importantíssimo, um centro religioso gigante. Fundamental, né? Sim. Então, nossa conversa vai ser com base em relatos históricos, dados oficiais do município, descrições culturais, o que a gente conseguiu levantar. A ideia é desvendar essa mistura, sabe? De história oficial, lendas populares e a cultura super vibrante que define São José de Ribamar. Um caldeirão cultural e histórico. Exato. Ok, então, vamos começar a desvendar isso. Olha, o que eu acho fascinante nesse caso é justamente isso. Como a história, aquela registrada, e as histórias que o povo conta, as lendas, elas meio que andam juntas desde o comecinho. E às vezes até se confundem um pouco. Aham. Oficialmente, a gente sabe que aquela área era território tradicional dos indígenas gamelas. Você viu o tamanho da anta que eu cacei hoje? Quase do meu tamanho. Você sempre exagera, guerreiro, mas a carne estava ótima. Ele fala demais, mas traz boa caça. Aí tem os registros importantes, tipo de dezembro de 1627. O governador da época, Francisco Coelho de Carvalho, doou essas terras para os jesuítas. Certo, os jesuítas. Isso. Mas um momento chave mesmo foi em 1757. Teve um alvará, uma ordem do governador Gonçalo Pereira Lobato Souza. E esse documento fez duas coisas importantes. Primeiro, restituiu a liberdade aos indígenas que estavam sob tutela jesuíta. E segundo, deu a eles a posse da terra e mandou construir moradias. Foi aí que nasceu o lugar de Ribamar. Entendi. E esses jesuítas antes de 1757, qual era exatamente o papel deles ali? Eles chegaram a ter missões consolidadas, catequese forte? Ah, sim, sim. A presença jesuíta foi bem marcante ali, como em vários outros lugares do Brasil colônia, né? Eles administravam as terras que receberam, faziam a catequese, organizavam a ocupação inicial portuguesa, interagindo com os mamelas e outros grupos. Certo. A expulsão deles, ordenada pelo Marquês de Pombão, que aconteceu justamente nessa época, em meados do século XVIII, bateu com essa mudança toda. A coroa assumiu a administração direta e criou o lugar de Ribamar para integrar esses indígenas que tinham sido libertos. Faz sentido. E a lenda principal? A do nome. Pois é, aí que entra a parte mais, digamos, famosa da tradição oral. Ela corre em paralelo com essa história oficial e explica a origem do nome e da devoção toda. Conta pra gente. A história que corre de boca em boca é de um navegador. Talvez um capitão português. Não se sabe ao certo. O navio dele estava numa baita tempestade ali na Baía de São José. A coisa estava feia. Risco de naufrágio total. Imagina o desespero. Total. E aí, no auge do medo, ele invocou São José. Pediu ajuda para o santo. E a lenda diz que, na hora, o mar se acalmou. Um milagre. Uau! Como agradecimento, ele prometeu construir ali mesmo uma capela para o santo. E tem um detalhe crucial na promessa. A capela tinha que ser voltada para o mar, sabe? De onde veio o socorro. Entendi. Voltada para o mar. E a parte indígena do nome, Ribamar, tem a ver? Então, tem uma corrente que diz que sim, que o nome teria uma origem indígena. Falam em Aribamar ou algo parecido. Algumas interpretações que, olha, precisam de mais confirmação linguística, né? Mas associam a lugar onde as águas se encontram ou lugar de muita pesca, algo assim. Interessante. Com o tempo, com a influência portuguesa, esse Aribamar teria virado Ribamar.
O nome pegou de um jeito e a devoção cresceu tanto que o povo católico acabou reconhecendo São José de Ribamar como o padroeiro do Maranhão todo. E aqui a coisa fica mais interessante ainda, porque as histórias do santo não param por aí, né? A mais famosa, talvez, seja a da própria imagem de São José. Ah, sim, a da imagem teimosa. Exato. Dizem que a imagem original veio de Portugal para essa primeira capelinha de frente para o mar. Tudo certo. Só que aí, o pessoal de um povoado vizinho, Anindiba, que hoje é Paço do Lumiar, achou que a imagem ficaria melhor na igreja deles. Foram lá e pegaram emprestado. Empréstimo sem pedir licença, né? Tipo isso. Pois é. Só que olha só, na manhã seguinte, cadê a imagem em Anindiba? Tinha sumido. E onde ela estava? De volta misteriosamente na sua capelinha em Ribamar. Imagina a cara do pessoal de Anindiba. Deviam ter ficado pasmos, mas eles eram teimosos. Foram lá, pegaram a imagem de novo. Só que dessa vez, para garantir, botaram gente vigiando a noite inteira, sentinelas. Como se vigias pudessem pedir um santo decidido, né? A lenda, claro, tem outra versão. Com certeza. O que se conta é que São José fez um milagre daqueles. Ele teria transformado o próprio cajado dele numa luz fortíssima, tipo um luzeiro mesmo, e simplesmente desceu de Anindiba de volta para Ribamar. Que imagem poderosa. E não foi sozinho. Dizem que anjos e outros santos vieram junto acompanhando ele nessa caminhada noturna, e o caminho por onde eles passaram ficou todo iluminado, com rastros de luz. Nossa. Depois dessa demonstração toda, aí sim o pessoal de Anindiba se convenceu. O lugar de São José era mesmo em Ribamar e virado para o mar. Não tinha jeito. É incrível, né? Como essas histórias reforçam essa ideia de que o lugar foi escolhido por uma força maior. Totalmente. E tem mais uma nessa linha. Anos depois, quando foram construir uma igreja maior, mais bem feita, pensaram em construí-la virada para a entrada da cidade. Uma posição mais, sei lá, tradicional. Mais lógico, talvez, do ponto de vista urbanístico da época. Só que, segundo a história que o povo conta, as paredes não ficavam de pé. Construíam e elas caíam, de novo e de novo, sem explicação. Demorou um pouco, mas o pessoal entendeu o recado. São José queria que a casa dele continuasse como a capelinha original, olhando para as águas da Baía de São José. Essas lendas, olha, elas são muito mais que folclore, né? Elas formam a espinha dorsal da identidade religiosa de Ribamar. Elas que cimentam essa ideia da vontade do santo, ligando a fé ao lugar físico de um rito muito forte. É quase como se o chão ali fosse sagrado por escolha divina. Sim, faz todo sentido. E tem um detalhe histórico interessante que meio que conversa com isso tudo. Lá por 1618, bem antes dessa lenda do naufrágio ganhar força, os primeiros padres jesuítas já tinham registrado que encontraram imagens da Sagrada Família sendo veneradas pelos indígenas da região. Ah, é? Que interessante. Isso pode sugerir que já existiam ali uma predisposição, sabe? Um terreno fértil para essa devoção que acabou florescendo com São José. Quer dizer, a fé já estava meio que presente de outras formas, antes mesmo da estrutura católica mais formal chegar. É uma possibilidade. Pode indicar uma conexão espiritual que já existia e talvez tenha facilitado o quanto a devoção a São José ficou forte ali. Agora, voltando para a linha do tempo mais administrativa, a história de Ribamar como município foi meio conturbada, sabe? O que, talvez por contraste, até reforce a fé como algo constante. Como assim, conturbada? Bom, foi elevada à vila em 1913, se separando de São Luís. Mas isso não foi definitivo. O município chegou a ser extinto, depois restaurado algumas vezes. Só em 1952 é que ele foi restabelecido de vez e ainda com o nome só Ribamar. E o São José no nome oficial, quando é que entrou? Isso teve algum impacto real ou foi só simbólico? O nome oficial São José de Ribamar só veio em 1969, por uma lei estadual. Foi, na prática, o reconhecimento formal da identidade religiosa que, vamos combinar, já definia o lugar há séculos. Claro. O impacto foi consolidar essa imagem. E, claro, foi uma homenagem direta ao padroeiro, que já era o coração da cidade, né? Hoje, o município tem 2 distritos. A sede, que é São José de Ribamar mesmo, e o distrito de Mata. E essa força religiosa toda não ficou só na história ou no nome. Ela se transformou numa realidade, assim, impressionante.
Hoje, São José de Ribamar é, sem dúvida, um dos maiores centros de peregrinação religiosa do norte e nordeste do Brasil. É um polo de fé reconhecido. Total. E o ponto alto disso é em setembro, na festa do padroeiro. São 10 dias de festa, sempre na lua cheia, e atrai uma multidão, olha, é difícil até de imaginar, falam em cerca de 500 mil romeiros visitando a cidade nesse período. 500 mil. É mais de o dobro da população da cidade. É muita gente. Muita gente mesmo. Gente do Maranhão inteiro, de outros estados. E um lugar central para essa peregrinação é a Casa dos Milagres. É um lugar emocionante, sabe? Onde os fiéis deixam os ex-votos. Ah, os ex-votos. Isso. São aqueles objetos que representam uma graça que a pessoa alcançou, um pedido atendido por intercessão de São José. Tem de tudo lá. Fotos, partes do corpo de cera, cartas de agradecimento, muletas, capacetes, objetos pessoais. É a fé se tornando visível, palpável em forma de gratidão. É a materialização da fé, né? Muito forte. Muito. E outra tradição super forte é a bênção de veículos no santuário. Muita gente, quando compra um carro novo, uma moto, faz questão de ir até Ribamar receber a bênção, para pedir proteção divina nas estradas, no dia a dia. Claro, faz parte dessa busca por proteção. E essa devoção toda, tão grande, tão popular, obviamente levou ao reconhecimento de São José de Ribamar como padroeiro do Maranhão. Se a gente olha para o quadro geral, vê a própria estrutura do santuário crescendo para dar conta dessa fé toda. Sim, deve ter crescido muito. Começou como um simples curato, que é basicamente um povoado com padre, com assistência religiosa, mas sem ser uma paróquia formal. Aí, em 1942, o arcebispo de São Luís, na época, Dom Carlos Carmelo Mota, elevou Ribamar à paróquia. Foi um passo importante. Certo. E o reconhecimento máximo veio mais recentemente, em 2011. O então arcebispo Dom José Belisário criou oficialmente o Santuário Arquidiocesano São José de Ribamar. E o complexo físico hoje, o que tem lá exatamente, além da igreja principal? Olha, é um complexo bem grande, preparado para receber essas multidões todas. O coração, claro, é a igreja matriz. A construção atual começou em 1915 e terminou em 1917, mas em volta dela tem o centro pastoral, um salão paroquial, a Casa dos Milagres, que você mencionou, uma praça enorme, a Praça São José, que também chamam de Caminho de São José, uma concha acústica para missas maiores, eventos, uma cripta que fica embaixo da concha, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, o Museu dos Ex-Votos e o Monumento a São José, que é imponente. A estátua gigante, né? Exato. São 33 metros de altura. É uma das maiores estátuas do Brasil, dá para ver de longe. Impressionante. E os dados mais novos do censo de 2022 sobre religião, eles confirmam essa força católica, né? Deu 50,51% da população se declarando católica. Mas olha que interessante, também mostram a força dos evangélicos, 32,5%. É uma presença muito significativa. Quase um terço. Exato. Aí tem também parcelas menores de espíritas, gente de religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé, outras crenças, e uns 10% que se declararam sem religião. É um retrato de fé majoritariamente cristã, mas com uma diversidade que está crescendo. Mas olha só, a identidade de Ribamar não é só o santuário e a fé, né? Por mais importantes que sejam. A cultura popular de lá é riquíssima. Tem eventos que são gigantes no calendário do Maranhão e atraem gente por motivos bem diferentes da religião. Um exemplo clássico é o Lava Pratos. Ah, o famoso carnaval fora de época, um clássico maranhense. Exatamente. O Lava Pratos acontece sempre no primeiro fim de semana, logo depois da quarta-feira de cinzas. É tipo a saideira oficial do carnaval no estado, a ressaca da folia. E é grande, né? Enorme, mais de 100 mil pessoas, dizem, lotam a orla para ver o desfile dos blocos tradicionais que fizeram sucesso no Carnaval de São Luís. Falam que é um dos carnavais fora de época mais antigos do Brasil. Que legal. E tem história por trás disso. Tem. Dizem que começou lá em 1946, logo depois da Segunda Guerra. Foi o Carnaval da Vitória. Uma escola de samba de Ribamar, a Batuqueiro Naval, foi se apresentar em São Luís na terça de Carnaval. Aí, como agradecimento, no domingo seguinte, as escolas de São Luís foram fazer a festa lá em Ribamar. E a coisa pegou. Virou essa tradição gigante. Que história bacana, uma troca cultural que virou festa. Isso, e tem também o Lava-Bois, né? Que aí já entra outra paixão do Maranhão. Sim, o Lava-Bois, que celebra o Bumba Meu Boi,
outra manifestação cultural fortíssima lá no estado. Ele acontece no primeiro fim de semana de julho, meio que encerrando as festas juninas. É tipo um encontro dos grupos de boi. Exatamente. Um grande encontro que junta dezenas de grupos de boi, de vários sotaques, vários estilos diferentes. É uma tradição que já vem desde os anos 1950. Acontece lá no Parque Municipal do Folclore Terezinha Jansen, que fica na Orla também, um espaço próprio para isso. É mais uma prova de como Ribamar vive intensamente a cultura popular, o folclore. Interessante. E é curioso observar como São José de Ribamar consegue, preservar com tanta força essas tradições antigas, essa identidade religiosa tão forte e, ao mesmo tempo, está inserida numa dinâmica bem moderna. A localização, ali na ilha, vizinha da capital, claro, ajuda muito nisso. Em que sentido? Economicamente, por exemplo, dados de 2018 já colocavam Ribamar como o 5º maior PIB do Maranhão. Olha, para quem não conhece bem, estar entre os 5 maiores PIBs num estado como o Maranhão significa uma atividade econômica bem relevante. E o que puxa essa economia lá? É indústria, serviço? É mais serviço. Naquele ano, o setor de serviços era responsável por impressionantes 88,4% do PIB. Muito ligado a essa dinâmica de região metropolitana, né? A indústria também tem sua parte, principalmente construção civil, que reflete o crescimento da cidade, e também geração e distribuição de energia. Entendi. E essa modernidade aparece também na infraestrutura. Na educação, o Ribamar tem um campus do IFMA, o Instituto Federal tem unidade do IEMA, que é o Instituto Estadual de Ciência e Tecnologia, e escolas municipais com bons resultados como o Liceu Ribamarense, que costuma ir bem no IDEB. E saúde, transporte, como é a ligação com São Luís? Na saúde tem UPAs 24 horas, tem hospital municipal e maternidade, centros de especialidades. O transporte para São Luís e para os outros municípios da ilha, como Passo do Lumiar e Raposa, é feito principalmente por linhas de ônibus semi-urbanas. As estradas principais são a MA 201, que o pessoal chama de Estrada de Ribamar, e a MA 202, a Estrada da Maioba. Essa ligação é crucial para a vida na região metropolitana. Certo. E do ponto de vista geográfico, a gente está falando de uma área de relevo baixo, planície costeira mesmo. O clima é aquele tropical quente e úmido, típico dali. A vegetação original tem muito manguezal, que é super importante para o ecossistema, e também palmeiras, tipo a jussareira. E a fauna? Tem uma biodiversidade interessante. Aves como o guará, aquele vermelho bonito, e até registros de peixe-boi marinho. Claro que a pressão urbana é um desafio para tudo isso, né? E a culinária, obviamente, bebe muito dessa geografia. Muito fruto do mar, peixe, pescada amarela, corvina, camarão, caranguejo, é o que tem por ali. Uma das fontes que a gente viu até menciona o peixe-pedra como uma iguaria local famosa, mas a própria fonte admite que essa informação específica do peixe-pedra precisaria de mais confirmação. Entendi. Mas essa combinação toda, uma identidade cultural e religiosa tão forte, tão ligada ao mar, às lendas, e ao mesmo tempo essa realidade de crescimento rápido, de ser parte da metrópole, com os desafios econômicos, ambientais, é um cenário bem complexo, né? Sem dúvida nenhuma. Essa combinação cria um desafio constante e, eu diria, fascinante para a comunidade. Como é que você concilia a preservação dessa identidade única, tão ligada à fé, às raízes, com as demandas do desenvolvimento? Com a pressão imobiliária, a necessidade de infraestrutura, com o fato de ser parte de uma região metropolitana grande. É um equilíbrio delicado que a cidade tem que buscar o tempo todo. Exatamente. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Significa que, sei lá, olhar para São José de Ribamar só como um município dormitório de São Luís ou só como um centro religioso é uma visão muito limitada. Concordo. O jeito como a história oficial se mistura com as lendas, a força incrível da fé popular que move multidões para o santuário, a alegria das festas como o lava-pratos, o lava-bois e essa realidade de ser um município grande, ativo economicamente, integrado à grande ilha, tudo isso constrói uma identidade muito própria, cheia de camadas. Ribamar tem tipo uma alma própria, sabe? Forjada nesses séculos todos. Concordo plenamente. São José de Ribamar é um ótimo exemplo, um estudo de caso mesmo, de como a fé, a cultura popular, as lendas e os fatos históricos se misturam para criar e para manter viva a identidade de um lugar, de uma comunidade. É um testemunho dessa resiliência cultural e espiritual.
dessa capacidade de manter as raízes firmes mesmo com todas as mudanças do tempo. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão que vem de tudo isso que a gente conversou. As lendas, elas insistem nisso, né? Que São José escolheu ficar em Ribamar. E mais, escolheu ficar de frente para o mar. Aí eu fico pensando nos desafios de hoje. O crescimento urbano acelerado, que muitas vezes ignora a orla, a integração com a metrópole, os problemas ambientais que ameaçam a costa. Como será que essa comunidade vai conseguir equilibrar a preservação dessa identidade tão ligada ao mar, à fé, ao seu lugar de origem, enquanto precisa lidar com as demandas inevitáveis do futuro? É algo para a gente acompanhar e pensar, né? Uma excelente questão para finalizar. Como manter essa essência olhando para o futuro? É o grande desafio deles, sem dúvida.